Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que o Neto finalmente quebrou o silêncio e falou aí a respeito do time do Verdão, né? Muitos esperavam aí o Neto falar a respeito do Palmeiras. Tá aí, o Neto veio a público, falou aí, se encantou com o time do Palmeiras e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando e muito mais, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Quero mandar aqui um salve em especial para a galera do Rio Grande do Sul, a galera de Minas Gerais, a galera de São Paulo e a galera do Rio de Janeiro, que sempre tem comentado aqui nos nossos canais, nos nossos vídeos. Quer receber um salve no próximo vídeo? É muito fácil, é só você comentar aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando e se inscrever no nosso canal que a gente vai estar mandando um salve aqui para vocês. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quando ele fica de joelhos no meio do campo, ele, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo da história do Palmeiras. Rapaz do céu, demorei um pouquinho pra digerir isso que o Palmeiras fez, que é uma coisa impressionante. A verdade pra mim, sinceramente, não é nem o Palmeiras, truta. Com todo respeito aí a todo mundo, é o Abel Ferreira. Aqueles que não acreditavam no Rafael Veiga, eu falo pra vocês que o Rafael Veiga pra mim é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos. O Abel Ferreira, ele nasceu para ser um dos maiores, o maior treinador da história do Palmeiras. Perguntar para mim se eu gosto dele, não suporto. Para mim, não gosto. Não sentaria na mesa para tomar um café, absolutamente nada. Agora, ele como treinador, não tem nenhum brasileiro, não tem Tele Santana, não tem Filipão, não tem Luxemburgo, não tem ninguém que chega perto do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o maior treinador de futebol brasileiro dos últimos tempos. Não ganhou Copa do Mundo com o Brasil, os caras têm inveja porque ele é português. Eu não tenho inveja que ele é português. Muito pelo contrário, eu só acho que ele falta com respeito com os brasileiros. E com muita gente. Tanto é que toda hora dá letrinha pra torcida do Palmeiras, né? Em relação a não concordar com ele em determinadas coisas. Mas o cara é muito foda. Ele é o maior treinador. E quando ele fica de joelhos no meio do campo, ele, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo da história do Palmeiras. Doa quem doer, tá bom? Eu ainda não digeri esses 4-0, que tá foda. Aonde o Palmeiras está nos últimos 5 anos? 10 títulos. O único time que tem dinheiro em caixa, Palmeiras. O único time que tem o maior treinador da história do futebol brasileiro, Palmeiras. O único time que vai agora para terceiro mundial consecutivo, Palmeiras. Cara, o time que mais show faz no Allianz Parque, Palmeiras. Quem tem o outro campo de futebol que por problemas da W Torre em relação a shows? Palmeiras. O São Paulo tem, o Corinthians tem, o Santos tem. Quem tem uma outra arena? O Palmeiras. Quem tem avião? A presidente é do Palmeiras. O que os presidentes do Palmeiras têm? Vocês não tem um teco-teco, velho. Vocês não tem um Fusca igual eu. Você tá notando alguma coisa diferente no Souza? Careca, Tô careca de saber que eu ia pagar essa aposta, entendeu? Fiz uma aposta lá, o Jucanai lá no Quebrada, lá no Podpah, me botou numa saia justa, eu fui pra isso aí, fui dar uma de herói. Achei que, como todo mundo achou que o Palmeiras não ia passar, o Palmeiras passou e aí sobrou pro meu único resto de cabelo que eu tinha, foi embora. Pessoal, você tá aí o Neto, né, se rendendo ao time do Palmeiras, o Neto falou depois ali. E vamos dar uma olhadinha aqui, agora a decepção dos palmeirenses, né, em saber que vai enfrentar o time do Verdão nessa final. Vamos dar uma olhadinha aqui que tá bem interessante também. É um time determinado, tem muito mais jogadores que a LDU, jogadores melhores, técnico melhor, jogou em casa, tem o piso de plástico a seu favor também, claro. Se um tem altitude, o outro tem o piso artificial. Também é um ponto favorável para uma das equipes. Talvez não seja tão não influencie tanto quanto os 2.850 metros de Quito, mas é um diferencial, é um ponto favorável para quem joga em casa e está acostumado a jogar nesse tipo de piso. Mas também a gente não pode esquecer que foi o Palmeiras que tomou de 3-0. Essa situação surgiu, a necessidade de uma vitória como essa de ontem, a atuação de ontem, ela é fruto de uma atuação ruim do Palmeiras uma semana antes. Por isso que eu acho que são dois times, nesse momento, muito instáveis. A gente tem que olhar os últimos jogos, não só os jogos da Copa Libertadores, os jogos que vem disputando. Oscilam muito entre atuações muito boas e outras muito aquém, né? E por isso que eu acho que até lá muita coisa vai acontecer e o próprio Campeonato Brasileiro pode ter uma influência.
no estado de ânimo de uma equipe e de outra. E mesmo assim, vai ser um jogo totalmente descolado dos demais. O Palmeiras conseguiu, fez a virada histórica para cima da LDU e teremos, afinal, mais uma vez, Flamengo e Palmeiras. Quando a LDU fez 3-0 no jogo de ida, eu estava na transmissão, né? Eu falei que eu não acreditava que o Palmeiras fosse conseguir fazer essa virada, né? Só que aí foi passando os dias e apesar de eu não acreditar, eu achava que era totalmente possível, pelo que o Palmeiras tem realizado nos últimos tempos e pelo time fraco que é a LDU, é claro. E aí, né, eu disse dias antes assim, ó, se o Palmeiras fizer o gol nos primeiros 15 minutos, já passou. Não foi nos primeiros 15, mas foi ali nos 20 e pouco, né? E o Funari, que é o palmeirense lá do Flow Esporte Clube, perguntou pra mim assim, depois que saiu o primeiro gol, falou, o segundo gol tem que sair quando? Eu falei, se sair até o final do primeiro tempo, já era. E saiu. É. Ontem o Palmeiras fez um jogo histórico. É impossível você duvidar de Abel Ferreira. É um dos maiores técnicos que já teve na história do Brasil. Vamos combinar, ele é o maior técnico da história do Palmeiras. Isso eu acho que agora já é incontestável. Uma coisa realmente assustadora. E o Palmeiras com um time muito forte. O Abel ontem ousou, certo? Arriscou e foi recompensado. Ele fez um time bem diferente. Ele começou com o Sousa de titular. Ele começou com o Alan titular. E o que joga esse moleque é sacanagem. Mais uma joia que o Palmeiras revela. Mais uma joia. E, obviamente, ele fez um time muito... Eu acho difícil o Abel jogar com esse time na maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque foi um time que foi muito aberto. Praticamente na defesa só tinha ali o Gustavo Gomes e o Murilo. Porque o Bruno Fux tava... Tanto que fez gol, o Bruno Fux, né? Tava lá pra frente. Por quê? Óbvio, o Palmeiras precisava de 3 gols. O Palmeiras precisava ganhar. Pessoal, o Palmeiras precisava ganhar, né? E foi pra cima. Vamos dar uma olhadinha aqui também na repercussão mundial dessa vitória do Verdão, tá? Foi repercutida aí mundialmente. Vamos dar uma olhadinha que tá bem interessante também. A repercussão mundial da virada histórica do Palmeiras rumo à final da Conmebol Libertadores. Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. Essa imagem aqui, inclusive, né, do Gustavo Gomes, né, segurando esse cartaz 90 minutos no Allianz Parque, é muito tempo, rodou o mundo e foi associada, inclusive, ao Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Veja só o destaque do portal A Bola, de Portugal. Épico, monumental. Palmeiras goleia a LDU e está na final da Libertadores. Depois do desastre da derrota por 3-0 na altitude em Quito, o Verdão tinha uma montanha enorme para escalar no Allianz Parque. Se havia equipe que podia fazer, era o Palmeiras. Tinha avisado o Abel. Foi o que aconteceu. Incrível, memorável. O diário AS da Espanha destaca, feito histórico do Palmeiras. Será difícil para qualquer um esquecer esse jogo. O Palmeiras protagonizou uma virada histórica após sofrer uma derrota por 3-0. O Verdão goleou a LDU por 4-0 e garantiu vaga na final do torneio com uma exibição de pura força e determinação. O garoto Alan foi o destaque. Vitor Roque participou de 2 gols e Veiga marcou os 2 últimos. E o Diário Olé avisa, né, que o Palmeiras de Abel Ferreira deu um verdadeiro choque de realidade na LDU no jogo da volta. Você sabe onde a LDU treinou? Treinou no Corinthians. Cara, véspera do Dia das Bruxas, jogo decisivo de Libertadores, estou treinar no Corinthians. Se eu tenho essa informação, eu falo assim, o Palmeiras não precisa nem entrar em campo porque ele vai ganhar sozinho. Olha onde eles foram treinar. Eu não tinha essa informação. Cara, devia ter, né? Porque é uma informação estratégicas. Como é que os caras vão treinar no Corinthians para jogo de Libertadores? Mas isso vem com manhaca. Véspera do Dia das Bruxas, meu Deus do céu. E aqui vamos dar uma olhadinha também, o Vitor Sérgio se rendendo ao time do Palmeiras e principalmente ao Alan, né? Vamos dar uma olhadinha aí que tá bem interessante. Vamos ter que falar do Alan agora. Que foi a atuação do Alan ontem? Ontem é o tipo da atuação que, assim, o moleque, depois da atuação de ontem, pô, não dá pra chegar aqui e pagar menos de 60 milhões pra levar esse moleque. O dia que vierem levar, porque vão vir, né? Infelizmente a gente sabe como é a realidade do futebol brasileiro. Não tem como, sim. Chega alguém aqui, não, vou pagar 25 pelo Alan, vou pagar 30 pelo Alan. O Palmeiras tem que mostrar o dedo do meio. O Abel tem que dar uma balangada pro cara, vai aqui, ó. Chupa. Não existe. Deu gosto de ver, sim. Foi bonito de ver o Alan pegando a bola e passando pelos caras, e driblando os caras, entortando os caras, e achando espaço onde não tinha, confundindo a marcação. Foi lindo de ver.
Como é raro isso cada vez mais no futebol brasileiro e como chama a nossa atenção. É igual gol de falta. Quando sai um gol de falta, você fala, nossa, porque era comum nos anos 90. Hoje é cada vez mais difícil. Porque os jogadores treinam menos, etc. Então, uma série de fatores pode explicar. A gente faz um simpósio para falar disso. Mas é uma realidade. E a partida do Alan, o lance do quarto gol, irmão, ele incorporou o Pelé, porra. Tô dizendo que ele é o novo Pelé, né, gente? Calma! Não enche o meu saco! Tô só fazendo uma brincadeira, uma ilustração. O que ele faz no lance do quarto gol é inacreditável. Eu tô pasmo até agora com o que eu vi ontem no Allianz. É inacreditável. A jogada do quarto gol é jogada assim. Eu levantei do sofá, eu falei, porra, eu soltei o palavrão, levantei do sofá, falei, meu Deus, não tem como. Não é possível. O Palmeiras conseguiu. O Palmeiras da era Abel Ferreira é um negócio inacreditável. Claro que não é normal 3-0 virar 4-0. Nunca tinha acontecido na história da Conmebol Libertadores. Claro que não é normal. É claro que o Palmeiras do Abel Ferreira desafia a lógica, desafia as tendências, desafia tudo. Claro que foge da curva demais. É o principal trabalho do continente com sobras. Mas, na bola, o Palmeiras é muito melhor do que a LDU. Então não acho que a LDU perdeu. A LDU veio com medo. A LDU veio para fazer o jogo que ela é capaz de fazer dentro das suas limitações. E não foi suficiente para segurar o Palmeiras numa noite inacreditável, inspirada, memorável, épica, use todos os termos que você quiser usar. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui também no Marcão, né? O Marcão gosta daquela zoação, daquela aloprada nos adversários. Vamos dar uma olhadinha aqui que tá bem interessante. Fala, amigos, tudo bem com vocês? Tô vivo, mano. Os caras tudo perguntando, Marcão sumiu, teve um AVC? Desculpa a boquinha torta, mano. Fui fazer uma cirurgia aqui no dente, aqui, ó. E tô tudo anestesiado, mas eu precisava falar alguma coisa pra vocês. Ontem que eu fiz uma das promessas minha, falei, Senhor, se a gente passar, velho, eu não vou zoar com ninguém, na humildade, Senhor, eu vou ficar quieto, pianinho, eu vou comemorar sozinho ali, que eu não vou zoar, não vou entrar na página de ninguém. E foi uma das promessas que eu fiz ontem, mano. E eu vou falar pra você, é duro, hein, velho? É duro fazer uma promessa dessa aí, né? Dessas promessas aí, porque, rapaz, naquele fervor de ontem, cara, tem que ficar quietinho. Falei, não vou comentar nada, na humildade, Senhor. Porque eu não pedi 3, velho. Eu pedi 4, porque eu não queria ficar nos pênaltis, não, mano. E era um milagre, mano, ter que fazer 4 sem tomar nenhum. Mas, toda honra e glória a Deus. E esse time maravilhoso que a gente tem, cara. Nosso treinador, nossa diretoria, nossa presidente, jogadores ontem. Mano, mas o que a torcida fez, velho. Foi maravilhoso demais, mano. Que noite maravilhosa, mano. Isso aí é pra não esquecer jamais. Então, desculpa, eu vim aqui todo torto, mas hoje eu precisava falar alguma coisa. Então, só por quem tava preocupado aí pensando que eu morri, não morri não, mano. É que tem umas 3 promessas pra pagar ainda aí, mas a gente vai pagando parcelado. Vamos, porco! Abraço, rapaziada, nós! Sobre o Palmeiras e o milagre dessa quinta-feira, o Palmeiras se tornou o primeiro clube da história da Libertadores a passar para a final depois de tomar um 3-0 no jogo de ida da semifinal. Vitória perfeita, acachapante, amassando o adversário. O Verdão fez 4-0 contra a LDU na noite dessa quinta-feira no Allianz Parque. Tudo deu certo. As escolhas do Abel, a performance dos atletas em campo. O Palmeiras começa fazendo um 1-0 com o Sousa de cabeça em cruzamento de Alan. Finalzinho do primeiro tempo, o Bruno Fux se aproveita de uma bola que foi cabeceada pelo Vitor Roque e que acabou não indo para o gol para fazer o 2-0. No segundo tempo, substituições do Abel e o Rafael Veiga sai do banco para fazer o 3-0 e o 4-0 em cobrança de pênaltis. Não houve nem a necessidade da decisão por pênaltis. Placar agregado de 4-3 e o Palmeiras está na final da Libertadores da América. A campanha do Verdão perto da perfeição. Foram 10 vitórias, um empate e a única derrota para a LDU em Quito, no Equador. A verdade é que todas as escolhas de Abel Ferreira deram super certo. Desde o Bruno Fux, que atuou como terceiro zagueiro e marcou o segundo gol do Palmeiras, especialmente passando pela presença do Alan pelo lado direito, fenômeno, jogou demais, foi o melhor da partida para mim. Teve também a entrada do Rafael Veiga para marcar 2 gols na etapa final.
Noite perfeita, de alegria, de uma virada que pouca gente imaginava e que vai permitir que a gente assista a melhor final da Libertadores possível. Os 2 melhores times do continente estarão se enfrentando em Lima, no Peru, disputando 129 milhões de reais, prêmio prometido ao campeão, a vaga no Intercontinental de Clubes marcada para essa temporada e vaga também no Super Mundial de Clubes daqui a 4 anos. Ah, só para registrar, lembrar também que Palmeiras e Flamengo já fizeram uma final de Libertadores, que terminou com o título do Verdão, agora com Andréas Pereira do outro lado. Você tem palpite? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que vai jogar essa final do Libertadores, né? Uma final histórica. Por mais que o Palmeiras tenha feito tudo isso, tenha sido uma festa exorbitante, uma festa extraordinária, né? O Palmeiras, se fosse agora, semana que vem, essa final, poderia entregar a taça pro Palmeiras, tá? Entregar a taça pro Palmeiras ia chegar gigantesco, e chegar com a moral lá em cima, 100%, né? Lógico que eu não tô falando que não vai ganhar. Não, tem tudo para ganhar. Chega com a moral também. Só que essa final vai ser no final do mês, praticamente, né? Então já tem dado uma baixada naquela euforia. Você tá entendendo? Acho que vocês estão entendendo o que eu tô dizendo. Já tem dado uma baixada nessa euforia, tudo. Eu acho que se a torcida fizer o papel dela, o Abel fizer o papel dele com os jogadores, os caras não vão deixar essa euforia baixar tanto, tá? Isso, eu acredito que o Palmeiras deveria colocar essa euforia também no Campeonato Brasileiro, para chegar com aqueles gás, para chegar com aquele gás. Lógico, vai ter toda aquela, né, aquela ajeitada, aquele arrumado de tretas, eu tô falando de tretas, já na última semana, para dar aquele gás também, lógico, para os 2 times, mas assim, se essa final é semana que vem, esquece. Tá? Esquece, era 100% de chance, poderia fazer muitas coisas aí, colocar lá, porque esquece, ia ser do time do Verdão. Mas o Palmeiras chega também, no final do mês, chega, digamos que chega 80-20, né, em confiança, né? Agora, se for semana que vem, chegar a 100-0, 100% de confiança. Agora, lá no final do mês, chega 80-20, né? A gente sabe, depois de um jogo desse, o cara fica grandão, chega, nossa, aquele gás. Mas, assim, Palmeiras 100%, sem dúvida, Palmeiras é o franco favorito dessa final. Independente de quem esteja do outro lado, né, o Palmeiras é o franco favorito dessa final. Eu só não entendi aquela parte lá que o Mauro falou, né? Ah, mas jogou aqui, tem o seu piso, tal, jogou, lógico, tinha a sua altitude, né? Mas o Palmeiras tem tem jogadores melhores, o Palmeiras tem um elenco melhor do que a LDU. Agora só me diga uma coisa também, o time que o Mauro torce lá não tem um elenco melhor do que o Racing? 10 mil vezes melhor do que o Racing, né? Foi medíocre aqui no Brasil, ganhando de 1-0, jogou lá como um time pequeno, né? Agora eu não entendo por que o Mauro falou, mas o Palmeiras tem um elenco melhor, tem isso, tem o seu tapete, tem isso, aquilo, né? Tem um elenco muito melhor do que a LDU. Sim, tem muito melhor do que a LDU. Tem o seu tapete ao favor. A LDU tem a sua altitude ao favor. Agora me diga uma coisa, o time dele também não tem um time muito melhor do que o Racing, porque foi tão medíocre nos placares. Foi tão pequeno nos placares. Então, às vezes os caras querem desmerecer o time do Verdão, sendo que o time deles, né, também deveria ser desmerecido, né? Deveria ser desmerecido, deveria ser desmascarado o time dele. Agora, lógico, a gente vê o medo na cara do cara. A gente vê o medo. Porque eles estavam querendo muito a LDU. Porque se fosse o time dele contra a LDU, poderia entregar a taça pro time dele. A LDU é muito fraca para jogar sem a sua altitude. Só que aí os caras não contavam que ia ter aquela noite mágica do time do Verdão. E agora os caras estão borrando de medo. Cheiro de fralda suja tá no ar. Porque os caras estão borrando de medo. Estão com medo de enfrentar o time do Palmeiras. Estão com medo de enfrentar o Verdão nessa final. E esses caras estão mais aliviados ainda. Estão um pouquinho aliviados porque essa final não é semana que vem. Porque se fosse semana que vem, o Palmeiras iria passar o trator. Iria atropelar o time deles nessa final. Mas como é lá no final do mês, os caras estão um pouquinho confiantes, né? Estão um pouquinho com menos medo, né? Porque a gente sabe desse período todo, né? Tem tudo que acontecer, tem tudo para acontecer no Campeonato Brasileiro, então a gente e os dois estão disputando praticamente ponto a ponto. Mas aí, o que vocês acharam dessa vitória do Verdão, dessa final histórica aí, né? Os caras queriam demais, falam que queriam demais essa revanche, mas não tô vendo essa confiança toda deles não, para essa revanche. Acredito que eles estão com medo também depois de tudo que o Palmeiras fez. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, quando aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos.
Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui.